Olá, membros da comunidade SalesMind. Vamos aqui a mais uma aula. Eu gravei agora há pouco a questão da... Voltando àquele assunto, né, da questão de empresas versus profissionais, ou seja, as empresas fazem anúncios absurdos, oferecendo vagas de emprego, e profissionais, por mais absurdo, ainda se candidatam a essa vaga, né? Então, disso saiu duas aulas. Uma aula com a visão do profissional, mais focada no profissional, e essa aula mais focada para o gestor da empresa que pensa em contratar uma empresa ou um profissional desse DRBDR. Embora essa aula seja na visão do gestor, é muito interessante para aqueles profissionais tenham realmente acompanhe essa aula, porque aqui eu vou colocar alguns pontos que o gestor, na maioria dos casos, não sabe, mas você, profissional, tem que saber para justamente avisar, tá podendo dialogar com o gestor a qual está te contratando. Confesso que essa é uma das aulas mais bacanas que eu já gravei, entendeu? Vocês vão entender um pouco porque eu trouxe um paralelo um pouco em relação ao serviço da KSC Brasil, entendeu? E a pergunta que eu acho que a maioria dos gestores não sabem, eles querem contratar, sua empresa está realmente preparada para contratar um SDR/PDR? A gente vai falar um pouco sobre esse ponto. E é muito importante você, profissional, converse também com a empresa que vai te contratar, se eles estão preparados para contratar um SDR e um EBDR. Né? Porque contratar SDRs ou BDR sem estrutura não é estratégia, é terceirização de risco. E as pessoas têm dificuldade em entender isso. Então, você que está pensando em contratar um SDR sem estrutura, você está terceirizando o risco. Não é estratégico. E qual que é o erro sistêmico do mercado? Né? Porque a KC Brasil está há 26 anos no mercado, né? A gente atua também com a terceirização desse DRBDR. E há uns 4 anos isso foi a bolha, né? Agora todo mundo só se fala esse DRBDR porque o mercado criou uma narrativa. Contratam esse DRBDR que vai resolver. Por que vai resolver? Porque existe uma dor no mercado que hoje você tem profissionais que são tiradores de pedido e não vendedores, entendeu? E as empresas, na verdade, falham, na verdade, porque elas contratam pessoas para resolver falha na estrutura. E é um erro sistêmico, porque falta processo, falta método, falta liderança, e isso é transferido para o profissional, entendeu? Observe bem que estou falando de processos e não de pessoas, não de recursos humanos, porque é uma falha sistêmica isso. E o erro não está no nome da vaga SDR ou BDR. Vou contratar o SDR, não deveria ser um BDR. O problema está na expectativa colocada sobre o cargo. Quando a empresa espera o profissional, descobre o ICP, cria abordagem, valida a dor, construa cadência, entrega resultado rápido, esqueça. O processo já está errado. E isso que o gestor não tem noção na hora de contratar, e o SDR o BDR acha que é papel dele fazer isso. Então, os dois lados não têm a visão. Isso é a receita do bolo do fracasso, entendeu? Eu converso com muitas empresas que têm experiências de DR e BDR, fala que não deu certo. E aí eu vou citar vários exemplos aqui na sala explicando por que não dá certo. E o problema está no processo. Na teoria, né, o SDR executa um processo validado, o BDR refina e ajusta a hipóteses existentes, né? O BDR normalmente vai trabalhar com cold call, então, mas tem que ter, na verdade, o processo. Na prática, o mercado, as empresas contratam BDR e jogam toda a estratégia no colo dele e se vira, entendeu? Então, o BDR ele não serve para substituir a estratégia, ele vem para refinar, né? Principalmente o BDR trabalha muito questão de cold call. Por isso que eu falo que na prática, isso falando aqui, na verdade, para o mercado brasileiro, o serviço BDR meio que viu uma pesquisa de mercado. Eu já vou falar sobre um pouco isso mais para frente, quando entrar no processo comparativo da KC Brasil. Se esse profissional não performar, o problema será da pessoa ou da estrutura. Se a resposta não for clara, não contrate. Entendeu? Volto a repetir, a gente está falando aqui de estrutura. A empresa que vai terceirizar tem que ter o processo estruturado, mas isso não acontece, eu já vou falar mais para frente sobre isso. Antes de abrir a vaga, o ICP está documentado? A dor de entrada está validada? Existe um problema que o cliente não consegue ignorar? Proposta de valor compreensível em 15 segundos?
Se você não tiver isso, se o SDR e BDR tiver construído isso, há um erro de estrutura, entendeu? Então, o que que acontece? Às vezes a empresa ela tem uma solução e acha que aquela solução. Tem um ditado que eu falo assim: produto e serviço bom não é suficiente para você se lançar no mercado fazendo prospecção. Você tem que ter uma porta de entrada. Você tem que saber, porque você não pode ligar oferecendo um produto e serviço. Isso falei muito na aula com a visão do profissional, eu já falei isso em várias aulas. Não pode, na verdade, trabalhar oferecendo produto e serviço. O que acontece? As empresas acham que, eu tenho um produto bom serviço, eu vou ligar oferecendo produto e serviço. Você já ouviu isso em várias aulas. Eu falo o seguinte: a pessoa só fecha ou porque a água bateu na bunda, ou porque você coloca o medo da água bater na bunda. Então, você ter um bom produto, um bom serviço, não é o suficiente para você contratar um profissional desse DBDR e colocar ele para fazer, principalmente vai fazer cold call. Porque você não pode ligar oferecendo um produto, um serviço, você tem que usar outras abordagens. Essa abordagem vai ser muito depender do ICP e da dor de entrada se está validada, entendeu? Ou seja, tem que ser algo que o cliente não pode ignorar. E os gestores têm muita dificuldade em enxergar isso. Você que é gestor, se teu produto é bom, qual dor você resolve? Né? Ele vai falar às vezes de características, vai falar de funções, mas eles não conseguem, na verdade, acertar a dor de entrada validada. E aí ele contrata o SDR, BDR, não vai dar certo. Então, você, profissional, você tem que entender que a empresa te dá a ferramenta. Que nem lá na comunidade tem uma pessoa que trabalha com software ERP. Nós, a KS Brasil, também trabalha com software ERP. E eu vejo que às vezes ela não tem suporte pelas coisas que ela coloca no grupo lá. Então, porque eu falo assim, não adianta você oferecer, ainda mais sistema, porque todo mundo tem sistema. Né? A maioria das empresas tem sistema. Você tem que achar uma dor de entrada validada. E a empresa não forneceu isso para ela. O que acontece? Tem dificuldade, entendeu? Ou seja, aí vai falar que o processo dela, e ela é uma das pessoas mais ativas da comunidade, tenho certeza que ela vai se identificar com esse vídeo, vai achar que o processo é falha dela. Não é, é um problema estrutural. Você tem que dar ferramenta para o profissional. Então é muito importante CP claro, documentado e dor de entrada validada. Você ter um bom produto ou serviço não é suficiente para você sair contratando profissionais ou mesmo que seja um SDR, BDR interno para sair prospectando. Né? Então você tem que ter muito bem uma clareza estratégica. Vamos lá, o processo, a cadência foi testada, o canal principal está definido, qual o canal de comunicação? A abordagem está validada, as obrigações são mapeadas, entendeu? Tem empresas que nos procuram que tem esse processo já de, nós já temos as obrigações, na prática a gente percebe que não é bem assim, entendeu? Mas que pelo menos eles sabem que antes de contratar um profissional tem que ter tudo isso, tem que ter o processo validado, senão vai ficar justamente o processo de tentativa e erro, entendeu? Vai ter que passar por todo o processo de rampagem ali para justamente fazer todas essas validações, entendeu? Então tem que verificar, antes de contratar o profissional, verifique se tem o processo validado. Então as empresas estão contratando sem ter esse processo. Mas isso não é papel de validar do BDR? Vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Gestão real. Existe liderança que entende de pré-vendas? Ou seja, você, gestor, entende de pré-vendas? Existe conversão? Por exemplo, atualmente nós estamos com um problema com um cliente aqui que ele não participa das reuniões. A gente precisa conversar com ele, não está performando, a gente precisa do suporte dele, ele não participa, né, por falta de tempo, marca uma, duas, três reuniões e não participa, entendeu? Então, e é fácil a gente conseguir corrigir, mas a gente precisa conversar com ele. Então, a empresa tem que estar preparada para dar suporte ali. Então, tem o feedback, a revisão, sem gestão não existe essa ideia. Existe, na verdade, o processo ali sem aprendizado. Né? É muito importante isso. Rampagem não é tempo para se virar. Na verdade, você tem que ter, e essa questão da rampagem, a maioria das empresas desconhecem, acha que, na verdade, vai chegar ali e vai, vou fazer, meu produto é bom, vou ligar e já vai performar. A gente tem empresas aí que realmente isso acontece, que a gente consegue realmente acertar uma dor de entrada e conseguir fazer isso daí, mas nem sempre é assim, entendeu?
tem que ter espaço para ajuste e principalmente o aprendizado sem punição, né? Não adianta você fazer uma cobrança imediata, não adianta, você tem que respeitar o tempo de rampagem. Aí cito muito para muitos a Bíblia, o serviço SDR-BDR, o livro Receita Previsível. Se você é gestor, pensa em contratar um profissional ou uma empresa, leia Receita Previsível. Lá ele fala muito bem sobre a questão do tempo de rampagem, né? Modelos problemáticos sem salário fixo. Gente, você gestor que pensa, eu vejo aqueles anúncios que eu vejo mediante somente a comissão. Isso não existe, entendeu? Não dá certo, entendeu? A comissão por fechamento também não. O closer não pode ser responsável por parte da remuneração do SDR-BDR, entendeu? Não é justo isso. Eu volto a repetir, na outra aula eu comentei sobre isso. Eu já participei de reuniões para acompanhar o trabalho do closer. O closer simplesmente lia uma apresentação sem técnica nenhuma, e aí o CDR ou BDR vai ser penalizado por um closer errado. Variável agressivo desde o início. Esse DRBDR não é um closer barato. A função dele é construir pipeline para chegar justamente para o closer validado, mas não é culpa do SDR-BDR se o closer não fecha. É culpa se ele não chegar um lead, na verdade, validado com os pré-requisitos que tem de passagem para o closer lá. Aí pode ser problema do SDR-BDR. Mas está chegando dentro do ICP, dentro do perfil, esse DR não é responsável, entendeu? Veja só, esse DR não é telemarketing, então ele não, essa questão de comissionamento só por remuneração por comissionamento, por contrato fechado, isso não existe e não funciona. Existe sim, realmente existe um monte de anúncios, pessoas se candidatando a isso, e o mais absurdo, alguns SDRs e BDRs se candidatando a essas vagas e não dá certo, porque ele tem que passar por construir todo o processo, né? Então, assistam depois a aula que tem a visão desse DBLR, eu vou falar lá eu comento sobre script já validado, alguns anúncios que são pegadinhas, entendeu? Então, não funciona isso, entendeu? Mas daí o SDR está me enganando. Volto a repetir, se não está performando, o erro não é do profissional, é do processo. Lógico que existem profissionais ruins, tem que ter o acompanhamento. Mas se você tem um processo definido, fica fácil você identificar se o profissional está te enrolando ou não. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais nos próximos slides. Custo contratar errado. Tempo, dinheiro, profissionais bons, confiança no modelo e reputação no mercado. E ainda conclui, SDR não funciona. Entendeu? Ou seja, se a empresa erra na base, ela perde. O profissional pode ser bom, mas ela perde, entendeu? Ela perde a confiança no modelo. Então, agora a bolha tem um monte de empresas, infelizmente, executando da maneira errada e profissionais executando da maneira errada que fazem cursinhos. Não estou dizendo que os cursos são ruins, mas falta experiência prática e se lançam no mercado e estão queimando o mercado. Existem empresas contratando errado que estão queimando o mercado. Existem formadores de profissionais de SDR colocando profissional no mercado sem experiência prática, só com a base teórica, que estão queimando o mercado, e existem profissionais se sujeitando a trabalhar com vários volumes para pegar salário baixo, né? Só que daí pega vários para trabalhar em paralelo, enrolam, não executam e aí queima o mercado também. Então existem 3 perfis que estão queimando um mercado que é promissor. Olha só, você tem um problema hoje de mão de obra desqualificada no setor comercial. Volto a pedir, hoje você tem que tirar 2 pedidos, não vendedores. Então, esse DRBDR e Closer, na minha opinião, esse mercado bem separado, as funções separadas, é um mercado sem volta. O problema é achar empresas que tenham noção disso na hora de contratar, seja terceirizado ou próprio para a própria empresa, empresas formadoras e bons profissionais e SDRs bons, com responsabilidade a ponto, porque o profissional ruim você acha em qualquer lugar, entendeu? Tá de monte ali. Então é um tripé que tem gente que está queimando o mercado porque o gestor ou a empresa não entende como funciona o processo e não tem processo, não está preparado para contratar o SDR-BDR. E você tem profissionais que são mal formados, se colocando à disposição no mercado, executando serviço ruim, ou profissionais realmente mal intencionados, entendeu? Então, mas se a empresa erra na base, pode ter um bom profissional, não vai converter. Empresa sem estrutura, ciclo do modelo quebrado.
contratando profissional que não performa, a empresa demite novas vagas com piores condições e o profissional aceita por necessidade, o modelo falha de novo, entendeu? Então é uma sequência, entendeu? Volto a repetir, a empresa não tem estrutura, acaba contratando, o profissional não permota, a empresa demite. Acha que é culpa do profissional. Faz nova vaga, não vou pagar mais fixo porque o cara não performou. Então coloca piores condições, diminui lá o fixo. O profissional aceita por necessidade, o modelo falha de novo. É um ciclo vicioso, entendeu? E cada vez eu vejo mais isso. Fábio, eu não vou pagar fixo porque o profissional não performou. O profissional não performou porque o processo está errado, entendeu? Você não estava pronto para contratar um profissional, entendeu? E esse ciclo vicioso está queimando o mercado. Vocês precisam entender isso. Volto a repetir, esse DRBDR não falha, o modelo mal implementados falham. Lógico, existem profissionais ruins que não executam os modelos. Não vou negar que não existe isso. Mas a principal experiência que eu vejo, até pelas empresas que chegam até nós para contratar o serviço da KC Brasil, é, o modelo do negócio às vezes tá mal formatado, entendeu? Então, não vai performar, entendeu? Em relação a isso. Ou seja, quando faz sentido contratar? Já existe a estratégia, o processo está validado, a liderança, a gestão está preparada para fazer a contratação, a rampagem é respeitada, a expectativa é realista. Ou seja, você tem que ter tempo. Tempo não é da noite para o dia. Mas a própria KC Brasil tem empresas que na primeira semana já geram resultado, mas tem empresas que demoram mais tempo. Tem empresa que não vai gerar resultado porque a solução não tem aderência para o ICP. Entendeu? Então, mas tudo isso, volto a repetir, muito importante, devia até colocar no slide. O trabalho na CDBR tem 3 resultados possíveis. A geração do lead, que é o que todo mundo quer, e saber ou não se aquela solução tem aderência ou não, e o mapeamento da objeção, que não é bem o papel do SDR e PDR, entendeu? As objeções têm que ser mapeadas, mas o mercado às vezes não está preparado para isso. Eu vou conversar sobre isso um pouquinho mais para frente aqui. Ou seja, na prática, o mercado brasileiro, a maioria das empresas ainda não tem tudo isso pronto. Então, que é o que eu estava falando, a relação que é parte da objeção. E aí que vai surgir 2 caminhos. Ou a empresa improvisa e queima um profissional, ou ela busca uma estrutura que ajude a construir com método. E aqui que está o ponto, um ponto muito interessante a ser trabalhado. Porque empresas maduras constroem CDR-BDRs, empresas imaturas testam pessoas. E agora vem um ponto muito importante que até eu vou ler o texto aqui. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu vou ler. Essa aula aqui não existe para dizer que toda empresa já deveria estar pronta. Eu sei que isso não existe. Ela existe para mostrar porque tantos modelos falham quando essa base não existe. A diferença é que algumas empresas jogam essa responsabilidade no colo de um SDR-BDR isolado. Outras escolhem estruturar isso com método de gestão e operação especializada. E aí que está o ponto. É exatamente nesse segundo cenário que a KC Brasil atua. Não como fornecedor de mão de obra, mas como estrutura de pré-vendas. Tanto é que o site é pré-vendas.kc Brasil. Agora eu vou trazer um paralelo como a KC Brasil trabalha, até trazendo como ideias para você que trabalha como profissional de CDR e BDR entender como a gente trabalha e você talvez copiar o modelo. E você que quer contratar ou um profissional ou uma empresa de CDBD, entendam esse modelo também. Porque eu vou explicar aqui por que terceirizar com a KC Brasil aqui é diferente. O que normalmente acontece no mercado? As empresas contratam SDR e BDR esperando que ele descubra o ICP, crie o script, validador, monte cadência e entregue resultado rápido. Isso é terceirizar o risco para a pessoa. E eu vejo vários anúncios em relação a isso. Tem anúncios, volto a repetir, que falam, já tem o script validado, mas na prática sabe que não é bem assim, entendeu? Então, veja só, você está terceirizando o risco e você tem que ter o processo, né, em relação a isso. O que nós fazemos na prática, que você como profissional desse DRBDR poderia fazer na prática, mas você tem que ter conhecimento para isso. Nós estamos há 26 anos no mercado. A gente não vai jogar isso no colo de um profissional nosso. A gente vai fazer o processo, porque a empresa não tem o processo pronto, nós vamos construir o processo. E isso requer
tempo. Então, se você, gestor, não tem um processo, está contratando um profissional, então você vai ter que contratar, e o profissional vai ter que ter experiência para isso, vai ter que montar o processo, ou seja, ele vai ter que mapear o ICP, porque às vezes o cliente acha, isso é muito comum aqui com a gente, o cliente vem com o ICP e na prática a gente descobre que aquele ICP não é o ICP correto. Valida a dor de entrada, vem com uma dor, a gente descobre que aquela dor não tem aderência para o ICP dele. Ou seja, daí começa a minar, né? E isso tudo vai ser descoberto dentro do tempo de rampagem. Ou seja, a gente vai construir, ajustar a abordagem, vai mapear a objeção, porque o ideal quando você contratar um SDR-BDR é você já ter o processo pronto com as objeções mapeadas. Entendeu? Embora a gente já chegou a ser contratado com isso, as objeções estavam totalmente furadas, né? A gente vai estruturar cadências e métricas e operar pré-vendas com gestão e feedback. O risco é do processo e não do profissional. Então, veja só, você como profissional, você pode construir esse processo. Não deveria, mas como o mercado brasileiro não está preparado, você vai ter que construir. E aí, só que acontece assim, quem te contrata tem que saber isso. Ou seja, você, gestor, você lá, profissional comercial, que vai contratar um profissional, uma empresa CDR-PDR, você entender. Se você não tem um processo, vai ter que ser construído junto com a equipe da CDR-PDR, desde que ele tenha experiência para fazer isso. Entendeu? Por isso que eu falei, existem dois cenários. Ou você tem o processo, ou você vai construir o processo. Entendeu? Aqui na Case Brasil, a gente constrói o processo, porque a maioria das empresas chegam até nós, não tem o processo. Ou, pior, acham que tem, e durante a rampagem a gente vai descobrir que não é assim. Isso aconteceu em inúmeros casos, entendeu? Que a gente descobre que a solução não tem aderência. Eu já citei isso em algumas aulas. Por exemplo, lembro de uma empresa, de uma software house, que lançou um sistema para parceiros do BTG Pactual. A dor é válida, existia. A solução não é a qualificada para ser lançada no mercado. Entendeu? Aquele caso bem bacana, porque ele veio com a lista pronta, 50% da lista, que é uma lista da própria empresa, a empresa não existia mais, então 50% jogou fora. A dor realmente existia, só que a maioria já tinha uma solução melhor do que ele estava oferecendo. Significa que o resultado foi ruim? Não. Volto a repetir, agora eu posso falar que dentro, se você não tem o processo, com as objeções mapeadas, tudo prontinho, o trabalho de construir o processo vai gerar 3 resultados, né? Então, eu falo muito que dentro desse processo que a KC Brasil trabalha, e aí a minha sugestão, você profissional que tem experiência para executar isso, uma vez que a maioria das empresas não tem experiência como profissional e não estão preparadas para contratar um profissional, é você montar o processo. E aí existe, eu sempre falo nas reuniões de apresentação, existem 3 resultados possíveis: a geração do lead, descobrir se a solução não tem aderência ou não para aquele CP e o mapeamento da objeção, no seguinte sentido: se eu sei por que a pessoa não teve interesse em relação a fechar com um produto ou com um serviço, isso é uma informação valiosa, porque isso faz com que a empresa mude o modelo de negócio, entendeu? É preço, é prazo, é marca, o que é, entendeu? Esses são os 3 resultados possíveis, né? Então não é só a geração do lead, né? Pode saber que nesse caso a solução dele não tinha aderência porque o sistema estava inferior às soluções que já existiam no mercado. Que mágica vai fazer? Não vai chegar para o closer porque a solução é deficiente, entendeu? Em relação a isso. É culpa do CDR-BDR? Não. A solução não tinha aderência, entendeu? Isso é uma informação valiosa, a ponto de melhorar o sistema e depois voltar com uma solução mais robusta. Então, isso também, dentro dessa construção do processo, que não deveria ser papel, no caso aqui especificamente do BDR, mas se você não tem o processo, isso vai vir junto com o pacote, esses 3 resultados possíveis, entendeu? Cabe você, então, agora contratar. Ah, não, Fábio, eu tenho o processo, já validei isso, tá tudo certo? Então, você vai contratar um perfil de profissional desse DRBDR. Senão, você vai ter que contratar um profissional que vai ter que construir isso para você, que é o que a Case Brasil faz, né, em relação a isso, entendeu? Resumo claro, a Case Brasil não oferece a terceirização simples, e você, profissional, você pode também não se limitar a fazer uma terceirização simples.
A gente estrutura a operação de pré-vendas que a empresa não conseguiu construir sozinha. Então, por que você, profissional, também não pode fazer isso? Entendeu? Mas volto a repetir, tem que ter experiência. Nós estamos há 26 anos no mercado. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. E você que quer contratar um profissional para a empresa, tem que ver se o pessoal tem que ter experiência. E eu quero ter deixado bem claro aqui alguns pontos que você tem que levar em consideração. O ideal, né? Empresa com estratégia, processo de gestão, SDR, lá o BDR executa. A realidade é a realidade do mercado brasileiro. Empresa sem estrutura improvisa e fracassa. Nós da KIC Brasil, ou você, profissional da SDR BDR, no caso aqui principalmente BDR, vai estruturar, validar e operar o pré-vendas até que o modelo se sustente. Entendeu? É importante vocês entenderem essa diferença. Vamos comparar aqui, né, o CDR tradicional com o modelo da KIC Brasil, que é a operação de pré-vendas. O interno depende da estrutura existente, executa o que está definido e aprende conforme a maturidade da empresa. A performance está ligada à gestão interna e necessita de um ICP claro, de um processo validado, liderança preparada e parte definida. Eu sei que eu tenho vários anúncios que eu vejo que o pessoal fala que tem isso e na prática não tem. É a outra aula que eu falo com a visão do profissional olhando as vagas. Não vou entrar no mérito disso aqui, mas eu sei que, assim como tem profissionais ruins, existem empresas querendo enganar os profissionais de CDR e BDR, entendeu? Ou seja, aqui funciona quando a empresa já está madura. Aí você vai lá e contrata esse perfil. No caso da terceirização estruturada, que você como profissional, você pode oferecer isso desde que você tenha experiência. Ou seja, ele entra mesmo quando a empresa não está pronta, ele vai ajudar a construir e validar o ICP e o discurso, vai mapear as objeções, vai ajustar a abordagem, vai operar a gestão com o método feedback e vai reduzir o risco do improviso e reestruturais. Eu dou para a empresa que não tem o processo, está em crescimento ou fase de atuação. Ou seja, a empresa não tem a sua operação de pré-vendas. E aí vai construir e isso requer tempo, não é da noite para o dia. Que a gente vê o pessoal, volta a repetir, aquela empresa contratando o profissional e achar que vai ligar e vai... Gente, não é tão fácil assim. Se coloca num lugar quantas ligações a gente recebe, e-mails, mensagens, LinkedIn, WhatsApp, gente oferecendo produtos e serviços. Entendeu? Você não pode ser mais um oferecendo produto e serviço. Volto a repetir que eu falo inúmeras aulas dentro da comunidade. Você só fecha ou porque a água bateu na bunda ou porque você colocou medo da água bater na bunda. Então você tem que tirar o prospect lá da zona de conforto, entendeu? Isso requer processo, isso requer diversos pontos aqui que não é o foco dessa aula aqui. Mas é muito importante você que quer contratar, entenda isso. Aqui é um resumo. Se der interno, executa o processo. KIC Brasil estrutura e executa. No outro processo interno, depende maturidade da empresa. Aqui a gente vai criar maturidade. Aqui o risco está concentrado na pessoa. Aqui o risco está no método. O aprendizado individual, aqui o aprendizado sistêmico. Tanto é que o nosso CRM tem diversos dados estatísticos. É um CRM construído, como nós somos um software house também, construído especificamente para SDR e BDR. Aqui a evolução é mais lenta, aqui a evolução ela é guiada justamente devido às nossas ferramentas. E volto a repetir, você profissional, você pode fazer o que a KIC Brasil faz. Entendeu? E para resumir, terceirizar com método é diferente terceirizar a execução. Então, o que eu estou dando como sugestão? Você profissional se lançar a terceirizar o processo de pré-vendas, não só simplesmente a execução. Eu conheço inúmeras empresas que contratam profissionais e naquele ciclo vicioso lá, né? Eu vou até voltar para aquele slide lá daquele ciclo vicioso. Eu voltei aqui para aquele modelo do ciclo, né? Aqui o que acontece? A empresa contrata sem estrutura, o profissional não performa, a empresa demite, e aí, como, já perdi dinheiro, não quero perder de volta. Coloca a vaga com pior condição, o profissional aceita por necessidade e o modelo falha de novo. Isso aqui é o resumo do que está acontecendo hoje no mercado. Ou seja, o mercado gira e não está amadurecendo, entendeu? Então não façam isso. Você, gestor, empresário, quer contratar um profissional, não faça isso. Você, profissional, não aceite a trabalhar dessa forma. Se a empresa não estrutura, contrata um profissional que ajude você a montar a estrutura, mas dê tempo e condições de trabalho para ele.
Beleza, gente. Essa aula acho que foi uma das aulas mais importantes, eu acho, aqui dentro da comunidade. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, convido a participar da comunidade SalesMind. Lá a gente troca experiência, né, principalmente de marketing com CDR, PDR. Tem também membros aí de outras empresas. O link vai estar aí na descrição. E te encontro lá dentro da comunidade. Até o próximo vídeo.